Maioria do STF confirma a suspensão da execução de emendas ao orçamento. Até o momento votaram o relator, Flávio Dino e mais 5 ministros. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, votou nesta sexta-feira, 16, por confirmar a suspensão, por tempo indeterminado, da execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. Até o momento votaram o relator, Flávio Dino, que foi acompanhado por André Mendonça, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais ministros têm até às 11h59 da noite desta sexta, 16, para votar na sessão virtual extraordinária convocada somente sobre o tema. Com isso, ficam confirmadas 3 liminares, decisões provisórias, de Dino, que suspendem a execução de diferentes tipos de emendas feitas por parlamentares ao orçamento, incluindo as impositivas individuais e de bancada dos estados, cuja execução seria obrigatória. Também foram suspensas as emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas PIX, que permitem a transferência direta a estados e municípios, por indicação individual de parlamentar, mas sem que seja necessário vincular a verba a projeto, programa ou convênio específicos. Pelas decisões de Dino, a suspensão dos repasses deve vigorar até que o Congresso implemente regras que garantam a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. O ministro destacou que o plenário do Supremo já definiu restrições às emendas no julgamento de 2023, em que proibiu o chamado orçamento secreto. Dino atendeu a pedidos que haviam sido feitos pela Procuradoria-Geral da República, PGR, pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Em comum, todos alegaram que a dinâmica atual da execução de emendas parlamentares não atende a requisitos constitucionais mínimos de transparência, rastreabilidade e eficiência. No voto em que mantém as liminares, Dino disse que deve levar adiante esforços por uma solução consensual para o TEM. Ele escreveu que a busca por conciliação deve prosseguir. Mais cedo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou um pedido feito pelo Congresso para derrubar por conta própria as liminares de Dino, alegando que a interferência da presidência da Corte só se justificaria em circunstância excepcionalíssima, o que não seria o caso. Na decisão, Barroso destacou que o assunto está em votação no plenário virtual, outro motivo pelo qual ele não poderia interferir. A sessão foi antecipada pelo presidente do Supremo para esta sexta após pedido de Dino. Antes, o julgamento havia sido marcado para 30 de agosto. Contrárias à suspensão na execução das emendas parlamentares ao orçamento, as mesas diretoras do Senado e da Câmara alegaram ao Supremo que a medida é uma interferência drástica e indevida nas decisões políticas dos poderes executivo e legislativo, violando o princípio constitucional da separação de poderes. Outro argumento do Legislativo Federal é o de que a determinação de Dino suspende a execução de políticas, serviços e obras públicas essenciais para a vida cotidiana de milhões de brasileiros. Outras medidas com a confirmação das liminares, o Supremo referendou também outras medidas determinadas por Dino. O ministro ordenou, por exemplo, que a Controladoria Geral da União, CGU, faça a auditoria da aplicação, economicidade e efetividade sobre as transferências especiais, emendas PX, em execução em 2024. Outra ordem é para que a CGU realize, no prazo de 90 dias, a auditoria de todos os repasses de emendas PIX em benefício de organizações não governamentais e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024. Dino determinou ainda que emendas destinadas à área de saúde somente sejam executadas após prévio parecer das instâncias competentes do SUS no sentido de que há estrito cumprimento de regras técnicas. O ministro liberou as transferências somente no caso de obras em andamento ou de situação de calamidade pública. Dino determinou que a suspensão vigore até que sejam implementadas medidas que garantam as exigências constitucionais de transparência, rastreabilidade e eficiência na liberação das verbas do orçamento da União. O valor total da execução de emendas parlamentares vem aumentando ano a ano. Segundo o Portal da Transparência, em 2023 foram efetivamente pagos pelo governo federal 21,91 bilhões de reais em emendas, valor que já foi ultrapassado em 2024, com o repasse de 23 bilhões de reais até o momento. No orçamento da União de 2024, estão previstos um total de 52 bilhões de reais em emendas parlamentares. Somente em relação às emendas de comissão, o valor previsto dobrou de 7,5 bilhões de reais para 15,2 bilhões de reais, por exemplo. Em seu recurso ao Supremo, o próprio Congresso reconhece que a liberação